a missão ela não pode ser uma criação humana, né? Tampouco uma ideia do fundador, uma boa ideia de algum membro. Olá, seja bem-vindo a este episódio da série Rabuni, você que está aí acompanhando a nossa primeira temporada vocacional. Este é o episódio que chama Consolo. E no dia de hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre o que, Jaque? Consolação. É isso aí, então eu sou a Michele Martins, muito prazer. Eu sou a Jaqueline, também muito prazer. Nós somos membros da comunidade Nos Passos do Mestre e nós viemos hoje partilhar um pouquinho sobre consolo. E o consolo é a base da nossa missão, aquilo que está realmente na essência da nossa missão. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que todo carisma porta uma missão. Todo carisma que nasce na igreja, que nasce de Jesus, que nasce da fonte inesgotável de amor de Deus, ele porta uma missão, né? O carisma, ele não existe para si mesmo, ele não existe somente para a santificação dos seus membros, também, mas ele porta uma missão. E essa missão, assim como o carisma, ela precisa ser discernida, né? Ela não vem transcrita em pedra, né, como os 10 mandamentos. O fundador, ele não tem uma visão mística, não necessariamente, né, daquilo que Deus quer, na maioria das vezes não é assim que acontece. Mas o carisma porta uma missão, assim como o carisma precisa ser discernido e provado através da vida dos seus membros e da história da comunidade, a missão também, ela precisa ser discernida, ser vivida e ser provada através da vida dos seus membros. Então é muito importante a gente entender a missão como um dom de Deus, né, Jaque? E não como algo que as pessoas inventaram. Daqui a pouco o fundador resolveu que queria iniciar uma comunidade, pensa, bom, o que eu preciso? Carisma, missão, espiritualidade, né? E a missão ela não pode ser uma criação humana, né? Tampouco uma ideia do fundador, uma boa ideia de algum membro, né? Normalmente ela se manifesta dessa forma, ela vai surgindo nos corações humanos, mas ela precisa ser comprovada e solidificada com o tempo, porque ela é dom de Deus. A missão, assim como o carisma, né? A missão vem de Deus, ela vem do carisma e vem de Deus. E é por isso que o tempo é que vai nos ajudar a entender realmente qual é a missão, né, Jaque? Exato. E na nossa comunidade, a missão ela foi sendo lapidada com o tempo. A gente não tem ela pronta desde sempre. Muito pelo contrário, é com oração, é com discernimento. É pela graça de Deus que a gente foi ao longo desses 19 anos descobrindo qual que de fato é a vocação do carisma NPM. Então, isso é bonito de ver que Deus, ele, que ele me falou, não dá algo pronto, mas ele vai formando, revelando, através da experiência, né, da própria comunidade, aquilo que de fato ele quer como missão para essa comunidade. Então, Deus, ele vai revelando para o fundador, para aqueles membros que estão próximos a ele, e juntos, em discernimento, eles vão tendo essa... É como se estivesse sendo revelado mesmo, tirando o véu e descobrindo, para isso que vocês foram criados. Então, essa é a missão de vocês. E isso a gente também vai vendo sendo provado na vida daqueles que são próximos da comunidade, porque vai se aproximando da missão e aí a gente vai vendo a autenticidade da nossa vocação também, né? Exatamente, como a Jaque falou dos 19 anos, porque a nossa missão recentemente ela foi lapidada, aprimorada, né? A gente não surgiu, a comunidade tem 20 anos, né? E quando surgiu a comunidade, bom, nem se sabia que era uma comunidade, né? Isso foi sendo discernido com o tempo. E lá na frente, já com quase 10 anos que a gente começou a rabiscar,
os primeiros escritos sobre missão, né? Isso foi sendo modificado depois, ao longo dos anos, foi sendo adaptado. A essência nunca mudou, né? A essência sempre teve lá em Isaías 50, mas a nossa interpretação, a nossa compreensão foi melhorando, foi sendo aprimorada de acordo com as nossas vivências, né? E já que eu citei Isaías 50, que é a nossa inspiração missionária, da onde brota a nossa missão, a missão do nosso carisma, vou pedir para a Jaque, que está com a Bíblia na mão aí, proclamar para nós esse trechinho. Isaías 50, capítulo 50, versículos de 4 a 5. O Senhor Yahvé me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Yahvé abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que essa palavra traz pra gente, né, Jaque? Ela traz as principais palavras que inspiram a nossa missão, né? Que eu poderia aqui sintetizar em língua de discípulo e conforto aos abatidos, né? A tradução fala conforto ou fala consolo? Fala conforto. Uma palavra de conforto. Algumas falam consolo, né? Essa Exato. seria a essência, né? E a gente... Bom, o nosso carisma, vocês já devem ter ouvido nos primeiros episódios da nossa série, ele é um carisma de seguimento, ele é um carisma de discipulado, né? O nosso chamado é sermos discípulos de Jesus. O nosso chamado é seguir Jesus hoje, né? No hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. E aí, quando o Isaías traz para nós também essa palavra de que o Senhor nos deu sim uma língua de discípulos para que a gente possa confortar quem está abatido, isso toca profundamente, porque está falando do nosso discipulado e está dando sentido para aquilo que a gente faz, porque a nossa espiritualidade ela está muito centrada na palavra de Deus, né? Então, se eu acolho na minha vida diariamente a palavra de Deus, a cada manhã, também preciso levar aquele fruto da minha oração, da minha intimidade com a palavra, ao mundo como consolo, né? Então é por isso que Isaías 50 é tão importante pra gente. E às vezes a gente encontra alguém, né, ao longo do nosso dia, e a pessoa tá com uma situação e tu não sabe o que falar, e aí aquela palavra que tu rezou lá de manhã é a palavra que o Senhor quer dizer àquela pessoa, né? Mas se a gente não parou para escutar aquela palavra, a gente não vai ter essa palavra de consolo, de conforto para essa pessoa, né? Então, por isso que para nós é tão significativo a oração a cada manhã, porque a gente acredita e experimenta, que é uma verdade, que o Senhor nos dará a oportunidade, né? Ou de anunciar, ou de até mesmo a gente mesmo viver, né, a consolação a partir daquela palavra ao longo daquele dia. E quantas vezes a palavra que a gente recebe pela manhã não é para nós, né? Na verdade, ela nunca deveria morrer em nós, né? Ela sempre deveria frutificar para o mundo, mas muitas vezes ela não é para nós, né? Ela é para alguém que nós vamos encontrar no caminho, como a Jaque bem colocou, né? E essa língua de discípulo precisa estar afiada para que a gente realmente seja disponível, né, para perceber o abatimento dos nossos irmãos, que às vezes não é visível, né, um abatimento às vezes calado, um abatimento às vezes oculto, né, mas que o Senhor vai nos dando a graça de perceber e de animar através da nossa esperança. Muito bem. E mais uma coisa que a gente queria colocar aqui também sobre a missão, depois de trazer Isaías 50, é que a missão do carisma, vamos pensar assim, a missão com uma M maiúsculo, né? Ela não são as missões pontuais da comunidade. Então, é normal que as pessoas nos conheçam, nos identifiquem pelas nossas missões. Que missões que a comunidade nos Passos do Mestre realiza, né? Vamos lá, as mais antigas e mais conhecidas, né? O discipulado, que é um retiro, né? A vigília com o mestre, a própria casa de escuta, que é mais recente, mas que está tendo um trabalho muito importante diante dos enlutados. E tantas outras missões, né? Missão Esperança, Missão Vida Eterna, enfim, tantas outras missões que a comunidade foi ao longo dos anos discernindo, acolhendo, desenvolvendo, né, para a igreja, para o mundo, né? Sendo missão para o mundo, sendo serviço da igreja.
Mas essas missões, elas são específicas e pontuais para este momento, para onde nós estamos, né? E não necessariamente elas são a missão do carisma, né? A missão do carisma, ela é ampliada, ela envolve todas essas pequenas missões, mas ela contém, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais matemática, já que me ajudei, ela contém todas as missões, mas ela não é as missões pequenas, né? Ela é, na verdade, aquilo que se entendeu como missão grande da comunidade. Então, hoje temos essas missões, mas amanhã elas podem ser mudadas sem que a missão do carisma modifique, né? Então, assim, a vigília como mestre existe, amanhã pode não existir, e a missão do carisma continuará sendo a mesma. Não é porque uma ou outra missão, o discipulado pode deixar de existir. Eu não sei como vamos estar no carnaval do ano que vem, se vamos fazer discipulado ou não, né, presencial. Então é importante que a gente não restrinja a missão, as missões, né? As missões da comunidade, elas são uma expressão daquela missão, que é uma missão com M maiúsculo, e que engloba e faz frutificar sempre coisas novas, né? E faz sempre frutificar coisas maiores para o bem do serviço da comunidade, para que a comunidade também cresça no seu serviço, né? E da onde que vem essa palavra de consolação, né? Como é que brota isso, né? Isso vem de uma relação de intimidade com Jesus. E como se dá? A gente se fazendo próximo a Ele. A gente já comentou, né, lá sobre a questão da escuta da palavra, da oração. Mas o discípulo, né, aquele que quer viver de fato uma missão, ele busca uma intimidade com o seu mestre. E essa intimidade, ela tem que ser construída. Lembrei agora da historinha da raposa, né? Com o Pequeno Príncipe, né? Então a gente precisa cativar, e esse cativar-se é deixar o Senhor nos cativar e nós também cativarmos o coração do nosso mestre, né? Então vem desse processo de intimidade que se dá pela oração, né? Bem concretamente assim, pela oração. Não tem outro caminho, né? E a gente, comunidade dos Passos do Mestre, a gente tem como fundamento, né, de toda a nossa espiritualidade, em todas as manhãs, a nossa oração de escuta da palavra, a nossa oração com a palavra de Deus, nossa Lécio Divina, acompanhada do diário de oração, né? E essa palavra que nós recebemos, né, como pão de cada dia, que nós nos alimentamos diariamente dessa palavra de Deus, ela é a fonte, ela é o meio, caminho, né, o lugar de encontro com o Mestre, ela é o lugar onde nós geramos e somos gerados nessa intimidade. E é ali, né, que nós crescemos em intimidade com Jesus. Então, não tem como... ninguém ama o que não conhece, né? Não tem como a gente crescer na intimidade com Jesus de fato, se nós não estivermos disponíveis para a disciplina do encontro, né? Para a disciplina da escuta e para a curiosidade, para a abertura à sua palavra. Ali na palavra de Deus, ali no encontro diário com o Mestre, é que nós recebemos a nossa fonte de consolação. É dali que brota a nossa missão. É dali que nós somos, em primeiro lugar, consolados pela presença do Mestre, pela palavra de Jesus, que nos exorta, que nos anima, que nos manda para frente, né? Que nos lança para frente. E a partir dessa experiência de consolação, e somente a partir dela, nós também somos chamados a consolar. E daí vem a missão do nosso carisma, que agora a gente vai revelar, né? De acordo com aquilo que ao longo de todos esses anos a gente foi vivendo, experimentando, compreendendo, e ainda podemos estar num processo inicial. A comunidade dos Passos do Mestre ainda não tem os seus estatutos escritos e aprovados. Estamos nesse processo de escritura dos estatutos. Então, isso pode ser modificado ainda, né? Estamos nesse processo de entendimento e, eventualmente, a gente ajusta uma palavrinha ou outra para colocar mais claramente aquilo que nós estamos compreendendo do que Deus tem nos pedido. E hoje, né, depois de 19 anos de discernimento, chegamos nessa frase que fala da nossa missão, que é fazer-se próximo dos abatidos para levar a verdadeira consolação. Né? Então, existe uma experiência de proximidade,
né, de aproximar-se, assim como a intimidade com o mestre não cresce, não nasce, não se desenvolve se não houver proximidade também com os abatidos, com aqueles que sofrem. Nós precisamos estar próximos de alguma maneira, nem que seja virtualmente nesse tempo que nós vivemos, né? Mas nós entendemos que é necessário fazer-se próximo, né? Ser próximo, não necessariamente ser íntimo, mas ser próximo, né? Ter o coração ao lado, caminhar junto daquele que sofre, para levar a verdadeira consolação, que é o próprio Jesus, a sua ressurreição, a sua boa nova, o seu evangelho e tudo aquilo que Jesus quer comunicar para o mundo. Então, a verdadeira consolação é a mensagem do evangelho, né? Jesus vive, ressuscitou, aleluia, né? Não há por que nós temermos a dor, a morte, o sofrimento, porque o nosso Senhor já venceu tudo isso e nos diz coragem, vocês também vão vencer. Então, esse é o resumo da nossa missão, né? Fazer-se próximo dos abatidos para levar a eles a verdadeira consolação. E é isso que nós fomos compreendendo com o tempo, a partir de Isaías 50 e da nossa caminhada missionária também. Então, sobre a nossa missão e sobre o consolo que nós queremos partilhar hoje, é isso. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, acompanhando essa primeira temporada vocacional, esse seriado Rabone, e a gente quer te convidar para assistir o último episódio que vai entrar no ar amanhã. Não perde, porque o último será o primeiro. Exato, é imperdível. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esperamos que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez ao longo de tanto tempo. E se tiverem dúvidas, sugestões, comentários, por favor, compartilhem aí com a gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Jaque. Mas é aquela pessoa que mostra o caminho, que tem a responsabilidade de mostrar o caminho, que tem por missão pessoal, né, dar a vida para esta obra.